Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago. Eu comecei esse canal aqui no Instagram para falar de como viver o seu propósito, de como descobrir o seu propósito, alinhar a sua vida com o seu propósito, de como ter uma vida de realização. Eu acho que não tem nada mais importante na vida do que a gente viver uma vida que faz sentido para a gente, viver uma vida de realização, viver uma vida onde a gente esteja alinhado com o que a gente vive, né? E aí eu coloquei um título diferente para a live de hoje. Eu coloquei um título Como achar o seu elemento vai te levar a viver o seu propósito. Então, o que é esse tal do elemento, né? Estava falando aqui antes de começar a live, né? Será que a gente está falando de biologia? Será que a gente está falando do DNA? Será que a gente está falando de um caso de polícia, né? Achar o seu elemento? Não, acho que esse aí é o menos provável. Mas o que eu fiz? Eu digitei no Google qual que é a definição de elemento. E aí o que o Google me falou foi o seguinte: qualquer uma das quatro substâncias, água, ar, terra, fogo, que na ciência antiga compõem o universo físico. Então olha só, é engraçado porque quando eu estudei yoga lá na Tailândia, eu estudei um yoga que é muito orientado para os chakras. E os chakras são 7, mas nos chakras são exatamente esses elementos. E tem também o quinto elemento, que é o éter, né? Que é o espaço, que é onde tudo isso acontece. Então, são 4 elementos, tem gente que fala que são 5. Na tabela periódica tem 118 elementos. Então, acho que o conceito comum nisso tudo aí é que o elemento é uma coisa elementar, uma coisa que é tão puro que a definição dele, a essência dele é a mesma coisa. Então, é tipo um alinhamento perfeito. A definição dele, o que ele é o tijolinho menor que existe para a construção de qualquer coisa. E os yogis falam justamente isso, que o universo inteiro, tudo que existe na manifestação é nada mais do que 5 elementos combinados de forma diferente, em diversas complexidades, em diversos sistemas, né? Então, o que eu estou falando quando eu falo de elemento? Será que eu estou falando de tabela periódica? Será que eu estou falando de yoga? Quando eu tive a ideia de fazer esse texto, que foi inspirado por um livro, eu já vou falar qual é, e eu tive a ideia de fazer esse texto, eu lembrei de um vídeo que eu tinha visto no YouTube há um tempo atrás, e o título desse vídeo é Peixes não sobem árvores. Depois que termina a live, vocês entram lá no YouTube e digitam Peixes não sobem árvores. Eles já tem uma versão dublado, né, inclusive. E esse vídeo ele começa com uma frase muito interessante. Eu vou colocar essa frase aqui para vocês refletirem junto comigo. A frase é essa aqui. A frase do nosso amigo Albert Einstein. Olha só o que ele está falando. Todo mundo é um gênio, mas se você julgar um peixe pela sua habilidade de subir em árvores, ele viverá o resto da sua vida acreditando que é um idiota. Albert Einstein. Então, o que isso tem a ver com essa história toda do elemento que a gente está falando aqui? O peixe, ele vive imerso no elemento dele. O elemento do peixe é o oceano, é a água, é o rio, né? Então, a natureza, ela mostra lições pra gente o tempo inteiro. O peixe, ele está completamente integrado com o meio onde ele vive, né? O habitat natural dele. Então, ele no mar, ele está em casa, ele está onde ele nasceu para estar. As melhores habilidades dele, ele consegue exercer estando no mar, estando no rio, estando na água. Então, ele está imerso no seu elemento. E a analogia que eu quero trazer hoje é exatamente a gente achar na nossa vida qual é o nosso elemento, né? Poucas vezes a gente pergunta, será que eu estou no lugar certo? Será que isso aqui eu estou sendo aproveitado no máximo possível das minhas capacidades? Será que eu estou me expressando o máximo possível? Será que eu estou desempenhando a minha arte? Assim como a arte do peixe é nadar, como a arte do pássaro é voar, qual é a minha arte? Né? Então, quando eu falo de achar o seu elemento vai te levar a viver seu propósito,
Eu estou falando justamente desse alinhamento, de quem eu sou, do eu mais autêntico, das minhas melhores qualidades, das minhas melhores habilidades, dos meus melhores talentos. Isso tem que se alinhar com aonde eu performo, com o meio pelo qual eu me expresso, né? Então, esse meio no ser humano é um negócio muito mais complexo do que simplesmente um elemento como a água, como o fogo, como o ar, né? Na nossa vida, isso se expressa no ramo de atuação onde a gente está inserido, no tipo de serviço que a gente presta, no tipo de trabalho que a gente presta, no tipo de habilidades que a gente usa no nosso dia a dia para desempenhar o que a gente faz, o nosso trabalho, como a gente entrega a nossa arte, de qual forma a gente operacionaliza isso. Então, quando eu falo do elemento, estou falando dessa integração de quem eu sou, onde eu estou inserido e se existe esse encaixe perfeito, assim como na natureza existe. Então, para começar a falar disso, eu vou trazer uns insights aqui que vêm de um livro que chama Finding Your Element, justamente esse é o nome de Achar o Seu Elemento, que é de um cara que chama Ken Robinson. Eu estava vendo uma palestra desse cara, e esse cara ele fala que existem dois tipos de pessoa. O primeiro tipo de pessoa é aquele tipo que a gente está cansado de ver por aí, na maioria das vezes, infelizmente. Que é o quê? Que é aquela pessoa que fala, eu não tenho talento nenhum, esse negócio, eu não sou nada especial para nada, essas pessoas não gostam do que elas fazem, elas não gostam muito nem da sua vida e elas praticamente não curtem a vida, elas mais se arrastam pela vida para esperar o final de semana chegar. Inclusive eu coloquei um vídeo hoje no perfil aqui do canal, aqueles vídeos pequenininhos que eu não tenho colocado, né, de um minuto e pouquinho, fala justamente isso. O título do vídeo é Isso Não Pode Ser Normal. E o que eu falo nesse vídeo? Justamente que o normal hoje é, se você chega animado na empresa numa segunda de manhã, você é o errado, né? Porque a cultura corporativa, a cultura do trabalho, que vem da palavra tripalium, que significa tortura, né? E eu falei disso num outro vídeo também, está no meu perfil. A cultura é de que é errado gostar do que faz, a cultura é de ficar reclamando, a cultura é de não gostar da vida e ficar vivendo em função da sexta, vivendo em função do final de semana, vivendo em função das férias. Então, no mundo tem dois tipos de pessoa. Esse tipo de pessoa que eu acabei de falar, e o segundo tipo de pessoa é a pessoa que não se vê fazendo nada diferente do que ela faz. A pessoa que ama o que faz, quando você pergunta para ela o que você faz, você trabalha com o quê? Ela fala o seguinte: eu trabalho com isso, mas isso aqui não é nem meu trabalho, isso aqui é a minha forma de expressão, isso aqui é quem eu sou, isso aqui é o eu mais autêntico que eu posso ser, isso aqui é a minha forma de expressão para o mundo, é o eu mais natural. E essas pessoas, esse tipo de experiência, esse tipo de descrição é que eu estou falando quando eu falo de estar no seu elemento. Então elas se descrevem como estando no seu elemento, como se aquilo fosse perfeitamente encaixado com a vida dela, como a vida do peixe se encaixa com a vida marinha, né? Como a vida do pássaro se encaixa no elemento, no ar, no aéreo, tudo mais. Então, por que existe essa diferença toda entre as pessoas, né? Então tem a pessoa que odeia o que faz, tem a pessoa que adora o que faz, uma quer que a vida passe rápido, a outra aproveita cada momento da vida e se vê perfeitamente integrado no que ela faz. E esse Ken Robinson, no livro, ele conta a história de um cara que é matemático. E ele conta a história desse cara. Então esse cara, aos 4 anos, ele aprendeu a ler vendo televisão. Olha só, vendo aquele Vila Sésamo, né, que é aquele desenho meio de fantoche que tem nos Estados Unidos e tal. Quando ele tinha 8 anos, esse cara ele fez uma prova de vestibular com 8 anos, a prova de matemática do vestibular, e ele teve um índice de acerto de 98%. Com 20 anos, ele fez PhD em matemática aplicada, passou e concluiu o PhD com 20 anos. Com 30 anos, ele ganhou um prêmio que é equivalente ao Prêmio Nobel de Matemática. E então, esse cara que escreveu o livro, uma vez sentou para conversar com esse matemático. E aí ele virou pro cara e falou: cara, simplesmente como você consegue fazer o que você faz dentro da matemática?
não tem explicação. Aí a resposta do cara foi assim, I just get it. Eu só entendo. Isso é a linguagem que eu falo. Então, qual que é o resumo disso aqui? Esse cara, ele tem um talento natural. Ele tinha um talento natural muito óbvio na matemática. E Einstein é um outro que também tinha na física e tal. Então, esses casos aqui, muito óbvios, eles são mais raros. Mas o ponto que eu quero chegar é que todos nós temos talentos naturais, né? E o que esse cara fala no livro, eu concordo, é que, embora todos nós temos talentos naturais, a gente raramente descobre esses talentos naturais. Então, a diferença é que algumas pessoas, elas já vêm com isso tão exacerbado que ela, naturalmente, ela já expressa isso, e outras pessoas, a gente tem que fazer um trabalho de aprofundamento, a gente tem que aprofundar um pouco mais para ter essas respostas e achar isso. E o que ele fala é que esses talentos naturais, eles são exatamente como recursos naturais. Então, assim como o petróleo, que você tem que cavar lá a sei lá quantos quilômetros de profundidade para achar aquele petróleo, assim como o diamante, assim como o ouro, você precisa, ele nem sempre ele está disponível. Se você entra numa floresta, você não vai ver uma pepita de ouro em cima da pedra. Você vai ter que cavar muito para chegar lá e achar o ouro. Então, os nossos talentos, eles são têm a mesma natureza. Eles, muitas vezes, eles têm que... É preciso energia para chegar onde ele está. É preciso esforço, reflexão, é preciso pensar, refletir muito sobre a sua vida, sobre a sua trajetória, sobre as suas qualidades, sobre as suas experiências para você chegar e ter esse clique de qual que é o meu talento natural. E além disso, não bastando você ter que achar o seu talento natural para viver o seu propósito e para estar no seu elemento, como ele coloca no livro, não basta só achar, porque mais importante que achar é gostar do que você faz. Então, não adianta nada você ser bom em alguma coisa e não gostar daquilo. E quando eu estava escrevendo esse texto, eu sempre gostei muito de tênis, né? E eu sempre acompanhei muito pessoal jogando tênis e tal. Via campeonatos e tal, na época do Guga começou aquele negócio todo. E tem um cara que eu até comprei minha raquete de tênis por conta dele, que eu sempre adorei ele ver jogando. É um australiano que ele chama Nick Kyrgios. E ele é um cara que ele é um showman, ele é um cara que é um show à parte ver ele jogando tênis. Ele é um gênio do tênis. Eu acho que ele é tipo o Ronaldinho Gaúcho do tênis. E eu gosto de assistir os jogos dele, agora que não tá tendo jogo, eu tô vendo no YouTube, de vez em quando tem aqueles vídeos, né? As jogadas mais legais, as jogadas mais incríveis e tal, e sempre tem, a maioria, ele é o que mais tem jogada nessa história aí. Porque ele pensa tão diferente, ele é tão gênio, você pega um vídeo dele e você vê ele jogando com o Nadal, com o Federer, que são os melhores do mundo, e aí do nada ele dá uma entre as pernas, olhando para o outro lado, e o cara fica parado lá sem saber o que fazer. Porque o cara é genial, ele joga tênis da forma tão natural que ele faz um negócio que ninguém entende como que ele consegue fazer. Enfim, uma vez eu vi uma entrevista dele e ele estava disputando o US Open, que é o aberto dos Estados Unidos, que é um dos 4 maiores eventos de tênis do mundo. E aí ele estava indo bem no US Open e aí o jornalista perguntou para ele, se você ganhar o US Open, o que você vai fazer? Aí ele falou assim, se eu ganhar o US Open, vocês nunca mais vão me ver na vida. Ou seja, ele deixou claro ali que ele não gosta de jogar tênis, embora ele seja muito bom no tênis. E eu já vi ele em outras entrevistas falando a mesma coisa da história dele, que ele nunca gostou muito de jogar tênis, mas ele era tão bom que ele não tinha nenhuma outra opção. Era sempre mais fácil continuar jogando tênis e ganhando o campeonato e fazendo as coisas aqui e ali, e levando adiante, do que simplesmente parar e ele não tinha nenhuma outra coisa para fazer. Então, o ponto que eu quero defender aqui é que esse não é o caso ideal. O caso ideal é que você ame o que você faz. Porque, como disse Confúcio uma vez, e essa frase ficou meio famosa, que fala, se você amar o seu trabalho, se você amar uma coisa que você gosta de fazer, você nunca mais vai precisar trabalhar, né? Eu acho que isso tem que ser uma prioridade para todo mundo na vida. Você tem uma coisa que você está perfeitamente alinhado com aquilo e você gosta muito e aquilo vira sua arte. Você acorda de manhã feliz que você vai trabalhar, que você vai fazer mais daquilo
em vez de acordar de manhã e falar assim, putz, eu vou fazer aquilo de novo, né? Então, além de achar o talento, é importante gostar de fazer aquilo que você tem talento. Então, tem uma outra história que esse cara conta também, esse aí ele contou na palestra, que ele fala o seguinte, ele encontrou na jornada dele e tudo mais, uma vez, ele estava fazendo um trabalho, eu acho que até talvez o trabalho de edição desse livro que eu estou falando. E ele encontrou a editora, né? A editora que trabalhava fazendo a edição dos livros, foi uma das editoras mais geniais que ele já trabalhou. Foi a melhor profissional de edição de livros que ele conheceu. E aí ele, uma vez, estava conversando com ela. E ele perguntou para ela, me conta aí sua história, como que foi essa história de virar editora? E ela falou, bom, na verdade eu era pianista. Aí o cara falou, é mesmo? Como assim pianista? Ele falou, ó, eu tocava na orquestra, né? Eu tocava lá na orquestra com toda a equipe, com o maestro e tal. E a minha vida toda eu toquei piano. E um belo dia, num jantar depois do concerto, eu sentei perto do maestro. Aí o maestro falou, parabéns, você tocou muito bem hoje. Aí ela falou, obrigado e tal. Aí ele falou, mas eu percebi que você não estava muito bem. Você está bem? Aconteceu alguma coisa e tal? Ela falou, não aconteceu nada de muito diferente não. Aí ele perguntou, você gosta de tocar? Aí ela falou, na verdade, eu não gosto. Aí ele disse, então por que você toca? Ela falou, porque sou boa tocando. Eu sou boa no que eu faço. Aí ele virou e falou, ser bom em uma coisa não é motivo bom o suficiente para você passar o resto da sua vida fazendo essa coisa. E aquilo foi um divisor de águas na vida daquela mulher. E aí, depois daquela conversa, ela voltou para casa. Eles ainda tinham várias. A temporada já estava planejada, tinha mais alguns eventos para ela tocar. Mas depois de terminar tudo aquela temporada, ela nunca mais tocou piano. E ela se imergiu no mundo dos livros, no mundo das editoras, começou a aprofundar nisso. E ela falou que ela nunca foi tão feliz depois disso. E hoje ela vive disso e ela é uma das melhores editoras que esse cara já viu editando livros. Então, para resumir, é como se existisse uma fórmula mágica. E fórmula mágica que é essa? O segredo está quando a sua aptidão encontra com o que você gosta de fazer. Quando você consegue juntar essas duas coisas, estar no seu elemento, que é o título dessa live de hoje, de achar o seu elemento, a probabilidade é enorme disso acontecer quando você junta aptidão com o que você gosta, com o seu gosto. Então, estar no seu elemento é nada mais do que juntar essas duas coisas. E uma vez que a gente acha isso, a história da vida da gente vai mudando, né? Coisas começam a acontecer, a sua vida dali para frente passa a ser totalmente diferente. E como Confúcio disse, uma vez que você achar algo que você ama fazer, você nunca mais precisa trabalhar. E por que isso importa? Vamos lá. Por que isso importa? A primeira razão que isso importa é uma razão pessoal. O que eu chamo de uma razão pessoal? Você é o primeiro interessado no mundo a ter a vida mais legal que você pode ter. Você é o primeiro interessado no mundo a ter uma qualidade de vida. Né? Você é o primeiro interessado no mundo a gostar do que você faz, porque essa é a vida que você vai ter. Né? Então, eu estava lá no Nepal no começo desse ano, em janeiro, fevereiro, e lá no budismo existe um termo que eles usam, eu fiz até um curso de introdução ao budismo para entender mais e aprofundar e experienciar um pouco desse caminho também. E eles têm um termo que eles, bem no começo do curso, eles falam sobre a experiência da vida humana. E eles chamam a experiência da vida humana como Precious Human Rebirth, ou seja, o nascimento precioso humano. Ou seja, a vida é a coisa mais importante que tem. Até na questão, no ponto de vista metafísico, eles falam que a forma de vida humana, a forma de consciência humana,
a probabilidade de você nascer numa forma humana, ela é como ganhar na Mega Sena umas 20 vezes seguidas. É a coisa que tem mais valor que pode acontecer, a coisa mais importante que pode acontecer, a coisa mais relevante é você nascer com um nível de consciência humano. Por quê? Porque pela filosofia budista você pode encarnar de todas as formas. Você pode encarnar como uma minhoca, como um mosquito, como uma cobra, ou como um humano. E a diferença é que quando você encarna como humano, você tem a escolha, né? Você tem a consciência de que você é consciente. Você tem o livre-arbítrio de todos os dias fazer uma escolha que pode mudar o rumo da sua vida, pode aumentar o seu nível de consciência, pode te desenvolver de alguma forma e te desenvolver, inclusive, espiritualmente. Então, parte dessa razão que é pessoal, de que achar o seu elemento, viver o seu propósito é importante, é que isso é nada mais do que dar valor para a vida que a gente tem, né? Viver a melhor vida que a gente pode viver, viver engajado na vida que você tem. E o que eu vejo é que muitas vezes as pessoas, elas vivem em troca de muito pouco. Elas desistem de viver a melhor vida que elas podem ter, né? De viver uma vida que faz sentido por muito pouco, por um comodismo de ter uma circunstância ali que dá para levar daquele jeito, e elas vão levando e acaba que desperdiça, né? Tem um amigo meu que sempre fala, o que a gente leva da vida é a vida que a gente leva, né? Tudo que a gente comprar vai ficar, tudo que a gente dá importância normalmente, no final das contas tem muito menos importância, porque o que a gente vai levar é a experiência que a gente teve, a gente vai levar mais nada. Numa outra live eu falei sobre o conhecimento de Marco Aurélio, o imperador romano, lá de 160 depois de Cristo, conhecido como um dos bons imperadores, né? Que imperador é uma às vezes é meio pejorativo, né, e tal, mas ele pediu para ser no seu funeral as mãos dele fossem colocadas fora do caixão, para que todo mundo visse que por mais poderoso, por mais posses que a gente tem, a gente sai da vida do jeito que a gente entrou, de mãos vazias. Então, quando eu falo de essa questão de dar valor para a vida, é decidir viver uma vida que faça sentido para você, decidir sair de uma vida onde você vive no automático, que muita gente faz. Então, achar seu elemento, achar seu propósito é essencial para a realização pessoal. Então, por isso que a primeira razão que isso importa é a razão pessoal. Você é o maior beneficiado disso tudo. E um outro ponto, só para fechar esse ponto da razão pessoal, é que hoje, pela primeira vez, com toda a informação que a gente tem, com toda a tecnologia que a gente está cada vez mais habilitado, a gente tem cada vez mais recurso para experienciar várias coisas ao longo da vida. Eu acho que nas últimas gerações é normal, foi sempre normal, a gente está acostumado com aquele paradigma de você conseguir um emprego num bom lugar e você fazer uma carreira de 30, 40 anos no mesmo emprego, né, 35 anos e tal, e o pessoal até aí ganhava placa, tinha toda aquela questão, né, e que é interessante a celebrar, mas hoje a gente vive um paradigma totalmente diferente. A gente vive num mundo hoje onde você pode, como se você pudesse viver várias encarnações dentro de uma. Você pode ter uma carreira de 10 anos numa área, aí você vai se descobrindo, você decide ir para uma outra área, aí você se descobre, você pode aprofundar mais ainda nessa segunda área, e você vai ajustando a sua carreira ao longo da sua jornada. Hoje, a sua evolução individual, ela pode permear muito mais a sua carreira do que nas outras gerações. A gente está tendo essa chance, né? Isso está muito mais dinâmico hoje em dia. E a segunda razão é a razão social. Qualquer pessoa que você conversar, todo mundo tem o mesmo objetivo na vida. Se uma pessoa está no trabalho e está lá pagando as contas e tendo uma vida dura e tudo mais, e você fala, por que você trabalha? Por que você faz o que você faz? Ela vai falar, eu faço o que eu faço para ganhar meu salário. E para que você ganha seu salário? Eu ganho meu salário porque eu tenho uma família, eu preciso cuidar da minha família.
E por que você precisa cuidar da minha família? Porque meu objetivo de vida é ser feliz com a minha família. Todas as pessoas que você conversar na sua vida, o objetivo final delas, depois de responder todos os porquês, vai ser felicidade. Ela está querendo fazer alguma coisa que vai levar ela, que ela entende como o caminho mais próximo, o caminho mais direto para a felicidade. Todo mundo quer ser feliz. E o que a gente experiencia na sociedade hoje é que a sociedade hoje está cada vez mais doente. Ela está cada vez mais o contrário de feliz. Os remédios de antidepressivos estão batendo recorde, principalmente nesse momento que a gente está agora, recordes históricos, e estão pela primeira vez superando os remédios contra colesterol, contra refluxo, que até então eram os que vendiam mais. Então, os best-sellers da indústria farmacêutica são remédios de quê? Antidepressivos. Então, a sociedade ela é cada vez mais infeliz, cada vez mais depressiva. E se a gente quer viver uma sociedade harmônica, viver uma sociedade que funciona de uma maneira uma maneira harmônica, né? Uma maneira que faz sentido, as pessoas precisam ter o senso de responsabilidade de se conhecerem, de buscar o seu propósito, porque a felicidade do coletivo vai depender disso. Isso envolve a felicidade individual, mas também a felicidade como coletivo. E a terceira razão é uma razão econômica. Terceira razão que eu falo, razão do porquê é importante a gente descobrir o nosso propósito, por que é importante a gente descobrir o nosso elemento, estar no nosso elemento, como o Ken Robinson fala no livro dele. Então, a razão econômica, o que é? Todo mundo passa a maior parte do tempo trabalhando, a maior parte da vida trabalhando. Às vezes a gente fica mais no nosso emprego do que com a nossa família, olha só que louco. E um valor que eu sempre tive comigo é o valor da excelência. Se eu faço uma coisa, eu quero fazer ela bem feita. Inclusive, eu vou dividir com vocês aqui, quando eu trabalhava na época da Fiat, eu tinha isso daqui colado na minha mesa, na minha unidade de trabalho. E essa frase ela sempre guiou um dos meus valores, sempre foi um dos meus valores. Esse cara, eu acho que todo mundo conhece. Olha essa frase. No que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita, ou não faz. Eu sempre tive isso colado na minha mesa. E o que eu acho? Eu acho que se você vai fazer alguma coisa na vida, para que você vai fazer uma coisa que você não gosta? Eu acho que a vida é mais ou menos como fosse um trabalho de grupo, né? Todo mundo já fez trabalho de grupo, seja na faculdade, seja na escola. Como que é o trabalho de grupo? Todo mundo pega lá, tem 5 pessoas. A gente precisa dividir as tarefas. Aí como que divide? Alguém chega e fala, ó, a gente precisa fazer isso e isso. Quem vai fazer isso? Aí você levanta a mão, se é uma coisa que você gosta de fazer, uma coisa que você acha que você vai ajudar, que você vai ter alguma efetividade naquilo, que você vai fazer bem, né? E no trabalho de grupo a gente, é muita pouca opção, né? Porque sempre tem ali falar na frente que ninguém quer falar, ninguém quer apresentar o trabalho, aí todo mundo foge dessa. Aí tem um que vai escrever, tem um que vai pesquisar, tem um que vai juntar tudo no final e formatar e tudo mais. Então a vida eu acho que é um trabalho de grupo. Se no trabalho de grupo a gente quer escolher a melhor coisa pra gente, a coisa que encaixa mais com a gente, por que na vida a gente não vai escolher? Né? A gente fala muito de política ultimamente, né? A gente está cada vez mais falando de política. Eu acho que a melhor maneira da gente ajudar o país que a gente vive é muito mais fazendo uma coisa que a gente é bom do que reclamando da coisa que estão fazendo, né? Uma das coisas que eu sempre fui meio indignado na minha vida foi a história do taxista roda dura. Taxista hoje em dia tem muito Uber e tal, então o negócio meio que deu uma popularizada. Mas 20 anos atrás, eu lembro que táxi era um negócio assim, a placa custava 100 mil. Você tem uma placa de táxi, era 150 mil, era um negócio muito louco. E 100 mil naquela época, né, 20 anos atrás. Então, olha só, se abrir um táxi, você rodar de táxi, era a mesma coisa que você abrir uma empresa.
né? Porque você ia ter o faturamento, mas você precisava daquele investimento inicial para ter a placa. E mais de uma vez, não foi uma exceção, eu vi vários motoristas de táxi roda dura. O cara pode escolher qualquer coisa no mundo para ele fazer, porque não é igual um trabalho de grupo que você tem ou apresentar, ou juntar, ou pesquisar, ou escrever. Você pode falar, na vida, quantas possibilidades a gente tem? E a gente vai escolher uma coisa que a gente não gosta, a gente vai escolher uma coisa que a gente não é bom. Se escolhe uma coisa, por que não fazer uma coisa que isso é bom? Né? Então essa é a razão econômica. Cada pessoa devia sempre viver no seu elemento, devia aprofundar, descobrir o seu propósito, para que a coisa que você faça, todo mundo dê graças a Deus que você está fazendo aquela coisa, porque aquilo é o que você faz melhor. Né? Então é assim que eu vejo essa questão do propósito, assim que eu vejo essa questão de você estar no seu elemento, de você ser o melhor que você pode ser. E a outra coisa que eu queria falar aqui no vídeo de hoje é a questão da jornada da vida, que a jornada da vida é a jornada 2 em 1. Deixa eu só tomar um gole de água aqui. O que é jornada 2 em 1? A jornada da vida, a gente vive em dois mundos ao mesmo tempo. Quais dois mundos? Bom, o primeiro é o mundo externo. Então, o mundo externo não é novidade para ninguém. O mundo externo é aquele mundo que ele já estava aqui quando eu cheguei, ele vai continuar aqui quando eu for embora. Então, é o mundo dos eventos, das pessoas, dos acontecimentos, dos objetos, o que a gente chama de mundo externo. E ao mesmo tempo a gente tem qual que é o outro mundo? O mundo interno. O mundo interno é aquele mundo que ele só existe porque você existe. Ele é a mesma coisa que você, na verdade, porque você enxerga através dele. Né? Então, ele começou quando você nasceu, ele vai terminar quando você terminar. Isso é a percepção que a gente tem. A espiritualidade, ela já começa a aprofundar um pouco mais e ela não necessariamente percebe dessa forma. Mas o mundo interno é o mundo da consciência, é o mundo que você se entende como o mundo que você é. E é aquele lugar que só você conhece. Você pode até intuitivamente se conectar com outra pessoa, você pode ter uma empatia com outra pessoa, você pode entender a posição de onde ela está falando, empatizar com isso, mas você nunca vai sentir o que ela está sentindo, porque isso é o mundo interno e é impossível você estar no mundo interno da outra pessoa. E por que é 2 em 1? Porque eles estão muito integrados, né? Então o que acontece? O mundo externo ele é experienciado através do mundo interno. Então, na verdade, eu não vejo o mundo como ele é. Eu vejo um mundo através de quem eu sou. E essa minha interpretação do mundo muda a forma como eu vejo o mundo. Por isso que pessoas em situações iguais têm opiniões tão diferentes. Por isso que a gente tem tanta polaridade na nossa sociedade, na nossa política, porque cada um enxerga o mundo como você é e não como é o mundo. É como se a gente usasse um óculos colorido. O óculos colorido é quem a gente é. E através desse óculos a gente enxerga o mundo, a gente fala assim, o mundo é azul, mas o meu óculos é azul, por isso que eu enxergo desse jeito. O outro fala, o mundo é vermelho, porque o óculos dele é vermelho. Então, um outro curso que eu fiz lá no Nepal foi justamente sobre isso, como nossa mente cria a nossa realidade. Os budistas falam muito desse aspecto. E o que tem de interessante, o que faz isso se relacionar com a questão do propósito, com a questão de achar o seu elemento que eu estou falando aqui? Primeiro, sabendo que a gente experiencia o mundo externo através do mundo interno, a primeira coisa que a gente precisa fazer é harmonizar o nosso mundo interno, harmonizar essa realidade que acontece dentro de quem a gente é, né? Por isso que a meditação é tão interessante, por isso que o yoga, ciência do autoconhecimento de todas as formas, né? Até uma religião, tudo que leva ao autoconhecimento faz sentido, porque você está equilibrando, harmonizando a sua visão de mundo e você está evoluindo como pessoa quando você trabalha no seu mundo interior. E não só por isso, a razão pela qual, uma das razões pelas quais eu acho que as pessoas não descobrem os seus talentos é porque elas não aprofundam o suficiente no mundo interior também. Elas não dão atenção o suficiente nesse mundo interior, que é um mundo
que a gente precisa descobrir os nossos dons, os nossos talentos. E como eu disse no começo, os nossos talentos nem sempre eles estão... a pepita de ouro, o diamante, ele não está em cima da pedra te esperando na floresta. Ele está lá no fundo, onde você tem que cavar metros, centenas e centenas de metros para chegar nele, né? Então, o aprofundamento, a jornada interior, ela é boa porque ela te harmoniza como pessoa, te faz evoluir como pessoa e ela te faz achar os seus maiores tesouros, que são os seus talentos, para que você consiga trazer isso para fora. E ao mesmo tempo tem a jornada exterior. Qual que é a jornada exterior? Para a gente viver o nosso elemento, para a gente viver o nosso propósito, para a gente achar o nosso elemento e colocar isso em prática, para a gente se descobrir, a gente precisa meditar, mas a gente precisa viver também. Então, é como se a gente estivesse indo nas duas direções ao mesmo tempo. A gente tem que internalizar para a gente ter ser centrado e se descobrir enquanto evolução espiritual, mas ao mesmo tempo a gente precisa viver a vida, a gente precisa se jogar às vezes, a gente precisa viver experiências novas, experiências de autodescoberta, se arriscar a fazer coisas diferentes, tentar aprender coisas diferentes, explorar assuntos que a gente tem interesse, assuntos que fazem sentido para a gente e deixar aquela vida repetitiva, aquela vida no automático e viver uma vida muito mais dinâmica, com muito mais ousadia, né? Igual o pessoal fala, com ousadia e alegria, para experienciar coisas, para testar coisas, para se descobrir. E aí nesse caminho a gente vai testando, a gente vai se achando, a gente vai vivendo a vida, porque a vida é para viver também, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem que aprofundar internamente, a gente tem que aprofundar externamente também, se jogar um pouco no mundo para buscar aquilo que faz sentido para a gente, testar várias coisas e se achando através dessas experiências. E eu vejo essa história toda de propósito como uma busca. E a palavra jornada e busca, às vezes, elas têm uma diferença muito sutil. A diferença sutil é que uma busca, você não sabe nem onde vai dar, né? Na jornada você tem um trilho, você tem um caminho ali, às vezes, que é mais claro, e na busca você está entrando numa jornada que você não sabe onde vai dar. E o que isso tem a ver? Tem a ver que nada é garantido na vida. E aí a gente precisa, às vezes, se jogar, a gente precisa entrar numa busca. Por mais que a gente não saiba exatamente onde vai dar, a gente tem um senso de direção, a gente tem um norte, né? E a ideia do propósito é justamente que seja esse norte, que seja uma bússola. E ali, muitas vezes, a gente pode chegar num lugar até melhor do que a gente achava que a gente ia chegar. Assim como os portugueses estavam tentando descobrir a Índia e chegaram no Brasil, a gente pode começar uma jornada indo um caminho e no meio do caminho a gente descobrir um lugar ainda melhor do que a gente estava indo. E a gente só consegue esse tipo de resultado quando a gente se expõe, quando a gente toma o risco de dar o primeiro passo. E uma coisa que eu vejo também é que, às vezes, quando a gente fica parado na vida, a gente fica ali com 1 milhão de opções, mas a gente não... como se a gente tivesse 100 portas e não abre nenhuma. Mas o que eu vejo? Que quando você escolhe uma porta e você começa a agir, você abre essa porta e aparece mais 200 portas. E aí dentro dessas 200 portas você abre mais uma, aparece mais 300 portas. Então acho que a vida é mais ou menos assim. A gente começa a fazer as coisas, a gente começa a acreditar, começa a desenvolver uma visão, começa a dar passos e aí durante esse caminho as coisas começam a acontecer e as coisas começam a se encaixar e as coisas começam a fazer mais sentido e opções que antes não existiam, quando você abriu a primeira porta, quando você já abriu mais 4, 3 portas para frente, já começam a aparecer uma coisa que não seria nem pensado no primeiro momento. E essa é a dança da vida, essa é a dança do descobrimento, essa é a dança do se arriscar a viver uma vida que vale a pena, né? Então a atitude é muito importante nessa história toda. Então, se eu tivesse que dar uma dica, que a gente já está mais encaminhando para o final, se eu tivesse que dar uma dica para você aprofundar na busca aí da sua descoberta do seu propósito, descoberta de achar o seu elemento, né? A dica que eu daria é: qual é aquele projeto que você tem na gaveta há algum tempo, que de vez em quando você está fazendo alguma coisa, você está escovando dente, você está caminhando no meio da rua e você pensa, putz,
aquele negócio lá que eu já pensei algumas vezes, se eu começasse aquilo ali, ia ser um negócio legal, né? Aqueles projetos, aqueles sonhos que ficam arquivados, a gente vai arquivando um tanto de sonho no meio da vida e, e como eu disse, né, um grande amigo meu sempre fala, o que a gente leva da vida é a vida que a gente leva. Então, tenta resgatar esses projetos parados que você tem dentro da sua gaveta, né? Uma coisa que você sempre considerou a começar. Qual que é a próxima porta que você pode abrir? Qual que é a primeira porta que você pode abrir? Às vezes, a primeira porta que você pode abrir em relação a esse seu sonho é, por exemplo, ligar para uma pessoa que você conhece, que trabalha nessa área, que conhece mais desse assunto do que você. Às vezes é entrar no canal no YouTube e ver um vídeo muito longo que você nunca vê porque dá trabalho ver vídeo longo e você decide que você quer realmente aprender o que aquele cara está falando, realmente quer aprofundar no conhecimento, alguma coisa nesse sentido. E a ideia é que você faça isso hoje, faça isso amanhã, faça semana que vem, nesse final de semana no máximo, para não deixar para depois, para não deixar postergar, porque para construir a vida que a gente quer construir, a gente precisa ter atitude, a gente precisa botar a mão na massa. Já dizia meu professor de yoga que 1 grama de prática vale mais que 1 tonelada de teoria. Então, o segredo é botar a mão na massa. Então, para recapitular tudo que a gente falou hoje, vamos passar todos os pontos aqui que a gente falou na live de hoje. Primeiro, a gente falou o que é esse tal de achar o nosso elemento. Achar o nosso elemento, eu contei a história do vídeo que eu tive a ideia de falar dessa frase lá no começo, do vídeo que fala peixes não sobem árvores. Por quê? Porque o elemento do peixe, onde ele é o mais natural, onde ele tem as suas melhores habilidades exibidas, é quando ele está na água, é quando ele está no mar, quando ele está no rio. Então, achar o seu elemento é achar a sua aptidão, achar o seu talento e conseguir colocar isso em prática, né? É aprofundar o suficiente para descobrir o que isso é. E viver o seu elemento, achar esse elemento, eu falo que é a mesma coisa que viver o seu propósito. É ir em busca dessa vida de realização, que quando você consegue alinhar tudo isso, você consegue viver. Então a gente viu que todos temos talentos naturais, embora a gente muitas vezes não ache, mas a teoria que o Ken Robinson fala e que eu também acho é que se a gente acha que a gente não tem talento nenhum, as chances são de que a gente nunca procurou profundo o suficiente, né? Como os recursos naturais que estão escondidos lá embaixo, eles nunca estão na superfície, né? Como os recursos naturais, assim são os nossos talentos também. Então a gente tem que fazer esse trabalho de aprofundamento, trabalho de busca, de resgatar isso lá das profundezas, né? Então depois a gente falou de que além de achar o nosso talento, a gente tem que gostar daquilo. Não adianta nada você não gostar. E por quê? Porque uma vez que você ama o que você faz, você nunca mais precisa trabalhar, né? O Confúcio foi o primeiro que disse isso, depois disso tiveram várias outras versões. Vimos também 3 razões de por que essa história toda de propósito, essa história toda de achar o seu elemento, por que isso importa, né? Tem 3 razões por que isso importa. Primeira razão, pessoal, você é o maior interessado a viver uma vida com realização, você é o maior interessado a ter uma qualidade de vida bacana, que você esteja acordando na segunda empolgado com o que você vai com o que você vai fazer naquele dia, em vez de estar pensando, putz, vou ter que fazer aquilo de novo mais um dia. Então você é o maior interessado e você precisa dar valor para a sua vida, como os budistas falam, a sua vida preciosa, seu nascimento humano precioso. É assim que os budistas chamam do nascimento humano, de oportunidade que você tem de ter uma vida consciente de que você é consciente, de ter uma vida onde você tem a livre escolha, o livre arbítrio de tomar decisões que podem mudar o rumo da sua vida a qualquer momento. Isso é ganhar na Mega Sena 20 vezes seguidos. É assim que eles falam. Então, a primeira razão é pessoal, é você. A segunda razão é o social. O social está cada vez mais doente. Os remédios de depressão batendo recorde e as pessoas que vivem para ser felizes estão cada vez mais depressivas, né? Deprimidas e tristes. Então, a sociedade ela precisa se curar. Eu acho que a melhor forma de curar a sociedade é cada um se achando.
A hora que cada um se conhecer e se achar, as coisas vão começar a encaixar e a gente vai começar a andar para frente. E a terceira razão é econômica. Você precisa ser bom no que você faz. Se todo mundo estiver sendo melhor no que você faz, eu acho que isso é a melhor forma de avançar a sociedade, é a melhor forma de a gente evoluir como coletivo. E depois a gente falou da jornada interna, então a gente tem uma jornada que é 2 em 1. A jornada interna, ela é experienciada através da jornada interna, inclusive. Então a jornada interna é por onde você experiencia a externa, por isso que é 2 em 1. Então você precisa de um trabalho interior para se conhecer, um trabalho interior para achar os seus talentos, para buscar os seus talentos, e a jornada exterior para botar a cara no mundo, né? Para acreditar que você pode viver uma vida de realização, que você pode viver uma vida que faz sentido e viver novas experiências, sair de uma vida no automático e testar, se colocar à prova, se expor para nesse caminho você se achando, nesse caminho você ir sentindo o que faz mais sentido, e isso tudo vai te ajudar para você viver o seu propósito, ter realização e criar a vida que faz sentido para você. Beleza? Era isso que eu tinha para a live de hoje. E até na terça-feira. E a gente vai ter uma live surpresa na terça-feira. E aí fica ligado aí no canal para vocês acompanharem o que vai rolar na terça-feira. Beleza? Agradeço a todos que entraram. E até a próxima semana. Até mais. Tchau.